Toca do Futebol, o primeiro programa sobre novos jogos e velhos confrontos da Copa do Mundo. Apresentando Alexandre Chada, o âncora. Cracaço de bola aposentado da Confraria dos Repugnantes e exímio conhecedor de Copas do Mundo. Jefferson Almeida, o comentarista traça e diretor do programa. Ele sabe mais sobre Copa do Mundo que o Google e bate um bolão, joga muito esse cara. Márcio Araújo, o comentarista sem noção, aquele que fala o que ninguém vê. E Daniel Vargas, o popular produção. Bom, estamos aqui num novo programa que vai abalar as estruturas do YouTube, abalar as estruturas do mundo do futebol. Sport TV, que nada, SPN, que nada, não vai ter nada disso, porque aqui a toca do futebol é gente que entende, tá? Aqui não tem PVC não, aqui tem gente que entende. Aqui do meu lado direito, não sei nem se na câmera aparece o lado direito, Jefferson Almeida, um especialista, um cara que bota PVC no bolso, sabe muito mais do que ele, tem um blog, né, Caverna do Futebol, não é isso, Jefferson? Isso aí, o Cavernão, só que agora o Caverna vai virar Toca. Vai virar Toca, porque Toca é mais legal do que Caverna, é mais clara, né? É mais apertadinho também. Também tem esse detalhe. E aí a gente vai começar uma série de programas em homenagem à Copa do Mundo, que a gente vai ter esse ano de 2022, né? A Copa do Catar. Né? Catar, aqui nunca pensei que ia ter Copa no Catar. A gente catou e chegou no Catar. E chegou no Catar. Cara, eu nunca imaginei, Copa no Catar. Você lembra da nossa época de criança? Sabia nem que Catar existia, né? Cara, Catar pra mim é aquele negócio do karatê. Catar é verdade, tinha, né? O negócio lá que você fazia. Parece mesmo Catar. Pô, essa foi boa, sensação essa aí. Muito boa, essa piada de alto nível aqui, entendeu? E a gente. A Copa não passou, não? Já tá em setembro. Além de ser no Catar, ela tem que ser no final do ano. Por quê? Porque sim. Não, porque ela é temperatura. Ela é Lá é muito quente, né? lá é muito abafadinho. E aí, para eles, a FIFA dá um jeitinho logo de arrumar tudo, né? Para outros países exigem tudo, até exame de próstata, agora no Catar, tudo até a data para ser lá. Sabe o que é isso? Capitalismo, é isso que é. Dona FIFA, tô de olho, tá? Capitalismo, gostei. Entendeu? E aí a gente. Capitalismo é aquele sistema que visa o lucro. Não, de jeito nenhum. Capitalismo é. Diferente de nós aqui. Nós não estamos visando lucro. A gente quer propagar o conhecimento futebolístico. Se você quiser dar o like, se esse canal bombar, também faz conta com toda a massa, né, que acompanhava o Dado na Mesa, que acompanha o Dado na Mesa, os milhares de inscritos que nós temos lá, né? E quem lia o blog do Caverna também são milhões, aí não são nem umas milhares, são milhões, mas de todo mundo do futebol de botão, porque nós somos do futebol de botão também, né? Futebol de mesa, raiz, retrô não, que eu não gosto desse termo, mas assim, é o futebol de botão lá, década de 70, 80, a gente é desse mundo, esperamos todos aqui no nosso canal. E a gente vai nesse programa, nessa série de programas, pegar jogos, né, que vão acontecer nessa Copa e que já aconteceram em Copas anteriores, né? E aí a gente vai falar um pouquinho desse confronto anterior. Lógico, não vai dar para falar de todos os jogos, mas não consegue, né? Alguns jogos são emblemáticos. O primeiro jogo é um jogo espetacular. Jefferson, qual é o jogo? O jogo é entre Polônia. Aqui, ó. Polônia. Futebol de botão, gente. Polônia. Camisa oficial retrô que ele não gosta de Polônia. México. Os dois vão jogar nessa Copa, mas eles já se enfrentaram na Copa de 78, na terceira rodada. Em 78 tinha time da América Central na Copa do Mundo? Tinha. América Central é um cacete, o México é do Norte, entendeu? México fala
espanhol, é América Central. Imperialista, entendeu? Do Norte? América do Norte, cara, Canadá, Estados Unidos e México gostoso. Na verdade, é uma federação só, que é a CONCACAF, América do Norte, Central. Ah, eu pensei que a Confederação lá do Norte É uma confederação NBA. só. Não, é uma confederação, é tudo uma coisa. É, esse É tudo uma suruba só. Esse é um programa de curiosos do futebol e eu Ah, sou um bom curioso e amante do futebol polonês. Ó, raiz, já né? meu chapéu aqui, típico do Essa Brasil. não é da Alemanha, não, cara. Não, chapéu da Alemanha, Segunda Guerra Mundial. É uma Segunda Guerra Mundial, a Alemanha fechou a Polônia. invadiu. Todo esse chapéu é de onde? Eu vou te falar Da uma coisa, Polônia. a comunidade polonesa não deve estar nada satisfeita com essa sua ignorância, entendeu? Esse é o álbum de 78, porque essa foi a única geração. Essa aqui é a Copa de 82, o ping-pong, né? Ih, 80. Nossa, mas esse álbum tá acabado. Cara, olha só, a única geração de futebol, de jogadores de futebol que a Polônia teve foi de 78. Não, senhora! Começou em 74 e acabou em 82. Não começou em 72. Bem de antes. Começou em 72 com o título olímpico da Polônia. Já ouviu falar em Olimpíada? Tem futebol na Olimpíada? Nessa época, entre 56 e 80, só os times do leste europeu, da comunidade comunista, A antiga cortina de ferro. eles eram os campeões, eles dominavam, porque todos os jogadores eles eram considerados amadores. Cara, nessa época eu tinha. Não era nem nascido, né? Mas na Copa 78, Olimpíada de 80. Como que você não era nascido em 78? Não, nasci em 72. Nasci em 72. Ah, você nasceu junto com a Polônia. A Copa de 78, né? Que antes da gente falar um pouquinho da Polônia de 72, Copa de 78 é Polônia aqui, ó. Polônia. Eu tô torcendo pra Polônia nesse jogo. Olha só, ele é louco. Mas assim, a Copa de 78 foi uma Copa polêmica, né? Para quem não conhece a história da Copa de 78, o contexto histórico, a gente vivia a plena Guerra Fria e a Argentina, nossos dois irmãos, eles copiam a gente em tudo. Essa que é a verdade. Eles copiam a gente em tudo. A gente faz, eles copiam. E aí, sabe o que aconteceu? A gente teve o Getúlio. Eles copiaram o Perón. É isso aí, a Argentina, copiaram. E aí, a gente teve ditadura em 64, eles resolveram copiar a gente. Em 76 eles fizeram a ditadurazinha deles. E aí essa Copa acontece em plena ditadura da Argentina e tem muita polêmica por causa disso, porque para o governo da Argentina essa Copa era fundamental para abafar o que estava acontecendo lá dentro. A Argentina ainda não tinha ganho a Copa do Mundo. E a Argentina, apesar de ser uma força no futebol sul-americano, né, tinha toda aquela história, mas nunca tinha ganho, enquanto o Uruguai já tinha ganho 2 Copas e o Brasil 3. Então, assim, imagina um mico para a Argentina não ter ganho Copa. Era a dor da vida deles não ter ganho uma Copa. A gente não ganhou nada, né? Nem Olimpíada, nem porra nenhuma, né? Não, e o Uruguai já tinha ganho 2 Olimpíadas. É porque, na verdade, se a gente usasse os critérios da CBF atualmente, a CBF agora valida tudo, menos o título de 87 do Flamengo. Não, Mas aí, não vamos não vamos entrar nessa polêmica. entrar nessa polêmica. Se fosse usar, o Uruguai, na verdade, é tetracampeão mundial. O Uruguai, por muito tempo, se considerou tetracampeão mundial. Na Olimpíada de 24, 28 e a Copa do Mundo de 30. Inclusive, acho que o escudo deles, né? Acho que tem 4 estrelas, né? Exatamente. Sempre foi considerado o Uruguai. Claro que depois isso se perde com o tempo. Né? Sim, lógico. Mas, Jefferson, 72, Polônia começa. Fala um pouquinho dessa Polônia aí. A Polônia, como eu falei, jogava a Olimpíada porque eram jogadores que jogavam o campeonato, né? Todos eram amadores, né? Então todos do leste europeu formavam as seleções e elas iam muito fortes para as Olimpíadas. Então, desde 56, que se revezam, Iugoslávia, União Soviética, Alemanha Oriental, que ganhou em 76. Inclusive, né, a União Soviética, quando ela foi jogar a primeira Copa dela, ela era a atual campeã olímpica e ela foi jogar a Copa credenciada como uma das favoritas por isso, né? A União Soviética foi campeã em 56, Isso aí. chegou na Copa de 58 Como uma das favoritas. futebol científico. Isso aí. E aí foi campeão da primeira Eurocopa. E quem entortou o futebol científico da União Soviética foi um tal de Mané Garrincha, né? Estragou toda a ciência deles lá. E assim, o leste europeu tinha essa questão por ser socialista, então oficialmente era proibida a profissionalização dos jogadores. E aí, meu amigo, é por isso que a seleção canarinho quase não tem título olímpico, porque nós não jogávamos isso com a nossa força principal. E os jogadores que na época estavam de juniores, né? Hoje em dia
sub-20. Era juvenil ainda, né? Se chamava de juvenil, não tinha essa categoria ainda. Depois passou o critério de jogadores que não tinham jogado Copa do Mundo. Depois foi mudando, a gente chegou no que a gente tem hoje em dia, que são uma seleção sub-23 com 3 jogadores acima da idade. E a gente não pode esquecer da Hungria. Isso aí, que foi campeã olímpica 52, vice-campeã mundial em 54 e bicampeã em 64 e 68. E muita gente acha que a Hungria só não arrebentou na Copa de 58 porque o Puskás tinha ido embora, né? O Puskás saiu da seleção húngara, ele saiu da Hungria e isso prejudicou, né, a Hungria. Bom, mas a seleção de 71. A Polônia tinha campeão olímpico com jogadores conhecidos como Lato, Charmak, goleiro Tomaszewski, que aliás a gente vai ver aqui. Tomaszewski, olha, vou te falar. Meu amigo. E o Lato, que foi o artilheiro da Copa de 74. Sim. Polônia, que ganhou o 3º lugar, chegou contra o Brasil, o gol do Lato, que era inclusive carrasco do Brasil. Ele fez gol no Brasil em 74, fez gol no Brasil em 78 na Copa, fez gol no Brasil no amistoso aqui no Uruguai 1-1, gol do Lato da Polônia, gol do Zico do Brasil. Quem não conhece, tá aqui o Lato. O Lato era tipo eu, ó, com esse monte de cabelo aqui. Em 78 ele ainda não era tão careca assim. Mas ele tava aqui, né? Ele já estava começando. Ele tinha uns fiapinhos, assim. Em 82 ele já tinha subido de vez na sua carequice. E tinha também o Deina, que era um grande meio-campista da Polônia. Sim. Que era um jogador que, inclusive, trabalhou naquele filme do Fuga para a Vitória. Exatamente. Bem lembrado. Vejam esse filme. Sylvester Stallone agarrou muito. É Stallone mais 10 do teu time, tá? Pelé é o cacete. Stallone, goleiro daquele time. Pelé não era goleiro? Não, foi o Sylvester Stallone. Pelé foi goleiro dos Trapalhões. Mas eu lembro que o Ardini jogou nesse time. Né? O Ardini jogou. Exato. Ardini, Pobre Burro. Foi sensacional. Esse filme é um clássico. Surgiu um jogador novo na Polônia, que era o Boniek, que viria a ser considerado por muitos o maior craque da história do futebol polonês. O Pelé da Polônia, né? Boniek era espetacular. Depois da Copa de 82, ele foi jogar na Juventus, onde ele fez uma dupla com o Platini. Isso, exatamente. Jogou na Roma. Quem era melhor, o Boniek ou esse polonês famoso que joga hoje em dia? Tem um polonês famoso hoje, né? O tal de Lewandowski. Isso. O Lewandowski, para começar assim, ele não era da mesma posição. O Boniek era um meia atacante. Eu considero o Boniek um jogador muito mais completo, porque ele era um meia que sabia armar o jogo. Era um atacante que caía para os lados do campo e era artilheiro também. Na Copa de 82, o jogo contra a Bélgica, ele foi 3-0, 3 gols do Boniek. Nesse jogo aí que a gente vai falar, do México, ele também fez gol. Só que assim, agora eu vou defender o Lewandowski. Seleção do Boniek, era Lato, Tomaszewski, ou seja, era um timaço. A Polônia do Lewandowski, bom, é a Polônia do Lewandowski, até aquele técnico horroroso treinava, né? Como é que era? Paulo Souza, é técnico aquilo? Né? Aquele homem lá treinava, até ver o nível que a Polônia está. Então imagina, o Lewandowski, treinado por Paulo Souza, conseguiu ir para a Copa. Tudo bem que foi por causa que a Rússia foi expulsa lá da Copa do Mundo. Mas ela está lá, não interessa, ela está lá. Então assim, o Lewandowski tem o seu valor também. A Polônia nunca mais foi a mesma dessas duas gerações que a gente pode considerar da Polônia. Geração de 74, né, de 72, 74, 78. E a geração de 82, que já chegou aí em 86, né? Foi eliminado pelo Brasil 4-0. Foi a última aparição. O suspiro da Polônia. Ainda tinha alguns jogadores, né? Foram 2 goleiros assim, espetaculares, né? O Tomaszewski e o Niknaczyk. Pô, esse eu não sei pronunciar, esse eu vou ficar devendo, gente. Goleiro de 82, não, né? Aqueles na Liga da Justiça tinha, no Super Amigo, né? Você falava o nome dele errado, aí tinha vários jogadores. Tinha o Smolarek. Tinha tinha o Charmak, que eu já falei aqui. Tinha o Smuda, o zagueiro. O Smuda era o zagueiro que faltou para completar meu álbum.
Tu vai olhar tua Copa, não vai pronunciar esses nomes jamais. Tinha Mares, que é aquele Dziuba, Spuda, Yalocha, Janas. Pô, eu não consigo falar isso nem lendo. Zropobowski, Isso é o polonês na raiz. Tinha Maksik, Jalocha, Majewski, Marieski, Yalocha, Janas, Bunkol, esse aí é nome de... Bunkol. Bunkol, né? Bunkol, esse aí é. Ele não tá nem enxergando, ele usa óculos. Maksik, Lato, Charmat, Boniek, ponto esquerdo, o filho dele jogou a Copa também, jogou a Copa de 2010. Quando a Polônia voltou. Quando a Polônia voltou. Ela ficou um tempo afastada das Copas, O filho né? dele jogou, mas o pai jogava muito Mas mais. deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Esse poderoso timaço polonês, ele goleou o México, né? Não, quem goleou o México nessa Copa 78 foi a Alemanha, que enfiou 6-0 no México. A Alemanha, que era atual campeã, pra quem não sabe, né? O México. A Alemanha Ocidental, hein? Lembra-se que aquela época tinha duas Alemanhas. Duas Alemanhas? Duas Alemanhas, duas Coreias. Dois Vietnã também. Já teve dois Vietnãs. Duas Coreias também tem. Nessa época não era dois Vietnãs, não, já tinha unificado, mas aquela época da Guerra Fria, né, que todo mundo sabe, vocês estudaram no colégio, né? E eu vivi, então, assim. Tipo, então, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, isso aí. É Divisão da Guerra Fria. Zona Sul, Zona Norte, essas coisas, né? A gente tem aqui Tijuca, Ipanema, enfim. Era mais ou menos isso aí que acontecia. Mas a Alemanha Ocidental, que era poderosa, né? Era bicampeã mundial, ela começou a Copa empatando com a Polônia, inclusive foi o jogo de abertura da Copa, empate com a Polônia. Aliás, sabia que tem um tabu em abertura de jogos de Copa? Que do campeão não ganhar o jogo? Não, era sempre 0-0. Ah, interessante. Era sempre 0-0, mas tinha um período de 58 em diante, os jogos eram 0-0, estava difícil de sair o gol. E a Copa de 78 foi 0-0, Alemanha e Polônia. E 82 a Argentina perdeu. Foi ali que quebrou. É verdade. Mas a minha memória seletiva está me contando aqui o Teco, que a primeira Copa que um campeão perde na estreia foi a Argentina na República dos Camarões em 1990. Baixou o estilo daqui? Não. Errou. Errou! Não consegue, né? A Argentina perdeu para a Bélgica na Copa de 82. O e era diabo. campeã de 78. Mas em 90 perdeu também. Em 90 também perdeu. Ah, foi a segunda vez então. Então a Argentina sempre perde na estreia quando ela é campeã. Você pode dizer isso também. Olha, mais um recorde para a Argentina. Mas olha só, esse jogo aí, México e Polônia, ele foi no final da primeira fase, né? Como é que era o formato da Copa? 78 era um formato diferente do convencional. A Copa do Mundo, desde 54, com 16 seleções, Sim. ela até a Copa de 70, era dividida em 4 grupos de 4, onde os 2 primeiros de cada grupo se classificavam, tinham mata-mata, né? Quer dizer, mata-mata não, que era só um mata, era um jogo só. Os quatro, então, eram só 16. Eram só 16 Só 16. seleções. Você tem na conta. Por isso que a Copa era muito mais, assim, a disputa era mais acirrada, era um jogo muito mais equilibrado, era muito mais difícil você É tipo basquete na Olimpíada, Na né? primeira Era fase. caramba alguém chegar lá. Isso aí. E a nata só para. Tinha muita gente boa que ficava de fora. A Copa de 70 não teve Argentina. Sim. Na Copa de 78 que a gente está falando, não tinha Inglaterra. Mas a Inglaterra, né, é o falso grande. Bom, mas aí é outra questão. Mas a própria a Argentina ficou de fora em algumas Copas, a Itália ficou de fora em algumas Copas. Sim, aliás, Até hoje, né? Hoje ela ficou de fora. o único gigante que participou de todas foi o Brasil e a Alemanha, moralmente, né? Porque a Alemanha participou de acho que 2 Copas. 50 eles não vieram Por causa da guerra, né? Só, foi a única vez. Começaram depois participando 2 vezes da mesma Copa. Ah, sim, a 74. A Alemanha Ocidental, né? A Rotinha e a Alemanha Oriental, a Raquel. Pô, é só velho vai entender essa piada. Nós chamamos um garotinho de 18 anos vai ver esse. Bom, Vamos lá. Continuando. Então eram 4 grupos de 4, passavam 2 seleções. Só que na fase seguinte não era o jogo eliminatório.
se formavam mais 4 grupos, mais 2 grupos de 4, e o campeão de cada grupo fazia a final da Copa. Isso aí, o segundo colocado disputava o terceiro e quarto. Terceiro e quarto, os segundos colocados. Isso aí. Então era bem difícil você, assim, o caminho até a final era bastante complicado. Desculpa, de novo. Para as pessoas que têm um poder cognitivo um pouco menor como o meu, o cara passou da primeira fase e já está na semifinal. Como você falou. Não. Entre aspas, né? Mas é uma semifinal que ele tem que disputar com 3 seleções fortes. Ele tem que ser o primeiro classificado do grupo de 4, para ele chegar na final. É uma segunda fase que na prática seria semifinal. Eram 2 triangulares? Não, 2 quadrangulares. Triangular foi só em 82, quando aumentou o número de participantes para 24. Aí mudou a forma. Aí mudou a forma, foi a única vez também que teve que Sim. Mas, então, esse jogo da Polônia e México foi o jogo da terceira rodada da primeira fase. O México já estava eliminado, porque o México foi goleado pela Alemanha por 6-0 e o México também foi o responsável na primeira rodada pela primeira vitória de uma seleção africana em Copa do Mundo. Ele perdeu para a Tunísia. Caramba, Tunísia. Olha só, quer dizer, quem poderia saber disso? Que a Tunísia foi a primeira seleção africana a vencer um jogo de Copa. Todo mundo pensou Camarões, Nigéria, E o Marrocos, o técnico brasileiro José Farias, foi a primeira seleção africana que passou para a segunda fase na Copa de 1986, isso eu lembro. Pô, isso eu acertei. Acertou. Não tem nada a ver com o programa, mas Acertou. Porque em 82 o Camarões, apesar de ter feito bonito, não passou, né? minha memória é seletiva. Em 82 também a Alemanha e a Áustria fizeram aquele jogo. Para eliminar a Argélia. Tinha vencido a Alemanha na estreia. E, já que a gente falou de Camarões em 82, eles por um acaso enfrentaram a Polônia, não? Enfrentaram a Polônia na primeira fase. Foi 0-0. 0-0. Lamentável. Eles já empataram 0-0 com a Polônia, 0-0 com a Itália e 1-1 com a Peru. Não, 1-1 com a Itália e 0-0 os outros dois. Perderam gols a favor. O da Itália foi do escorregão lá do goleiro. Nocono, goleiro que jogou na Espanha. Bom, mas continuando. Então, assim, o México estava eliminado e a Polônia estava brigando com a Tunísia, com a Tunísia. Lembrando, 78 vitória valia 2 pontos. Exatamente. Vitória valia 2 pontos. Então a gente tinha a Alemanha com 3 pontos, a Polônia com 3 pontos e a Tunísia com 2. Isso aí. Jogava na última rodada Alemanha e Tunísia e Polônia e México. O México tinha perdido 2 jogos e estava fora. E parece que a Alemanha nesse... A Alemanha não estava muito afim de passar em primeiro. Porque se ela passasse em primeiro, ela tinha grande chance de pegar o Brasil, que estava claudicante. Mas era uma boa seleção. Era uma boa seleção, mas o Brasil, a Alemanha que nunca tinha jogado com o Brasil. Sim. A Alemanha até 2014 se borrava de medo do Brasil. Aí fizeram aquilo. Aquela maldade. E poderia também se cruzar com a Argentina. Acabou que a Argentina ficou em segundo, e o Brasil também ficou em segundo, e os dois ficaram no. E a Alemanha conseguiu se safar. Foi lá para outro grupo, né? Foi lá para outro grupo da Holanda. Seleção cruza assim, igual cachorro. Cruza, tu imagina o filhote que sai daquilo. Daí os nossos mascotes. Cuidado com o zagueirão que vai ser o mascote. Quem cruza muito bem, eu vou te ver. Lá vai, continuando. Então tinha esse jogo lá e o México, que tinha tomado de 6 da Alemanha, ele queria jogar pela sua honra. Se despedir com dignidade. Jogando uma Copa dentro do continente americano. Naquela época acho que só ia um da CONCACAF, não é isso? Ou iam 2? Não, ia um, foi só o México. Só o México, depois que foi aumentando o número de vagas. As vagas eram assim, como a Europa e a América do Sul dominavam o futebol, elas tinham mais vagas. Era uma vaga para a África, que no caso foi a Tunísia. Sim, CONCACAF uma, né? CONCACAF uma vaga e a Ásia uma vaga. Eu jogou com a... Eu, como leigo, no futebol, queria fazer uma pergunta para o especialista. Na CONCACAF, nessa época, o México disputava a vaga com quem? Com o time reserva dele? Como é que era a eliminatória da CONCACAF? Era o time titular, time reserva, quem ganhava ia para a Copa? O México ou tinha outra seleção? Não, o México dominava aquilo ali.
México ele jogou Copa desde Gostei daquilo 1930. ali. Dominava aquilo ali. Né? Porque Estados Unidos já não tinha futebol amador. Apesar de que o Pelé já tinha ido para os Estados Unidos. Os americanos estão em terceiro lugar na Copa do Mundo. Mas na época do amadorismo, Em né? 1930, os americanos estão em terceiro lugar. Cara, mas era um time formado por imigrante e tudo mais. Ainda era um. Qual é o problema do imigrante? Xenofobia? Isso? Não, mas não era assim, os americanos, né, natos ali, assim, o americano não gostava de futebol. Nunca gostou e continua até hoje, torcendo o nariz, né? Eram filhos de imigrantes de lugares que tinham mais familiaridade com a bola redonda, com a bola oval, que chegaram a disputar, foi lá nos anos 30. Isso aí. Cuba disputou uma Copa também, de 38, se não. A Indochina disputou a Copa de 38. Eu lembro disso também. Foram mudou de nome, não sei o que. Era as Índias Holandesas. Isso, Índias Holandesas. Vai ser bom, hein? Você também, sem seus olhos. Mas essa Copa, então, a de 78, né, você tinha a predominância, hoje ainda tem, né, mas ali era muito mais latente da Europa e da América do Sul. Da América do Sul, tinha assim, grandes seleções como a Holanda, vice-campeã de 74, né? Isso. Que tinha o desfalque grave lá do Cruyff. Exatamente. A gente tinha a Alemanha campeã, tinha a Itália, que sempre era uma força. Vice-campeã de 70. Sim. A própria Polônia, que chegou na terceira do mundo, campeão. Exatamente. Com esse timaço que a gente falou. Enfim, e a América do Sul, né, que surpreendentemente não teve o Uruguai. Entrou o Peru. Peru entrou. E eram 3 vagas, né? Peru, Argentina e Brasil. Antes fosse o Uruguai, eu não vou nem falar sobre isso porque isso me irrita. Né? Isso me irrita profundamente. O Uruguai não disputou a eliminatória esse ano? Disputou, mas foi eliminado. Fez o favor de ser eliminado pelo Peru. Entendeu? Fez um favor. Depois ganhou o Mundialito aqui do Brasil. Não, mas aí, cara, o Uruguai bom. Esse Mundialito tem muito a ver com a Copa de 78, mas isso aí é uma outra história. Tem um outro programa que a gente vai fazer sobre esse Mundialito, que pouca gente conhece. O Mundialito que teve seleção que não ganhou. E que foi comentado, mas tinha tinha um jogador famoso no México, ele jogou nessa Copa de 78 aí, o tal de Hugo Panças. Hugo Sanches, grande centroavante, grande não, porque não era muito alto não. Mas foi o Em 2016 ele era bem ponçudo, né? Bem gordinho. Não, ele nunca foi um Maradona. Mas era o rei da bicicleta, lembra que ele dava muita bicicleta no Real Madrid? Sim, ele jogava muito. Aquelas acrobacias. Era de céu, quem tem olho é rei, né? Ele joga na Europa, cara. Jogou no Real Madrid. Na minha opinião sobre o futebol europeu é bastante particular. Jogou na Europa numa época que Campeonato espanhol. Não é qualquer época, não. O Campeonato espanhol para mim é um grande campeonato gaúcho. Todo Campeonato gaúcho tinha o Inter e o Grêmio jogando bem. Nada mais. Bom, mas enfim. Pinta campeão europeu. Outras polêmicas. Mas aí a Copa de 78. Mas o Hugo Sanches estava começando ali, tá? Ele tinha 20, 22 anos. Ele era menino. Ele estava começando, jogou esse jogo aí com a Polônia. Não, e a Polônia era a favorita desse jogo. Não, a Polônia era a grande favorita, né? Não pela história, né? Que o México não tinha histórico nenhum, apesar de dominar a área da CONCACAF, mas o México... Quer ver uma curiosidade interessante? Apesar da Polônia, do México não ter muitos cruzamentos com a Polônia ao longo da história, ele tinha jogado 2 amistosos com a Polônia e perdeu os 2, né? Sim. Então a Polônia era o favorito, favorita no caso, tinha todas o jogo na mão, todo mundo acho que apostava na Polônia na época, não havia dúvida. Só que o jogo não foi essa mamada toda não. Claro que a Polônia tinha meio que obrigação de ganhar. O México estava como um franco atirador, jogando mais à vontade, buscando a sua vitória. Tranquilo, eliminado, então jogou. A grande questão eram 2 escolas completamente diferentes que não se conheciam, né? Então você criava uma expectativa muito grande em cima da Polônia, que veio de um bom resultado em 74, e o México,
com todo respeito, Era um lustre de desconhecido, né? Hoje em dia a gente tem um pouco disso, porque a gente não tem mais cruzamentos. Os europeus criaram 30 campeonatos, então a gente hoje só consegue jogar com seleção africana e asiática. O México vivia num mercado que era mais difícil você ter amistosos assim, Você não tinha um apelo, né? de longa distância, assim, um pouco mais difícil. O México, assim, apesar de ter jogado bastante Copas, porque só tinha ele ali, ele jogou Copa de 30, jogou Copa de 50, jogou Copa de 54, não lembro, 50. E aí eu vou dar uma informação que você vai corrigir. 70. O México jogou várias Copas do Mundo e passou para a segunda fase pela primeira vez somente em 1986, eu estou certo? Não, passou. Então, verdade. Garoto! Polônia! A Copa do México. Aqui, ó, Estrela de Bucareste. Na segunda Copa que teve no México, né? E que não era para ser no México, era para ser na Colômbia, mas. Essa de 86 era na Colômbia. A de 70, que foi também no México, passaram, se não me engano, Suécia e Itália, do México. E tinha Israel também. O México ele não tinha Israel tradição. jogou Copa? E joga na eliminatória europeia, né? Por causa das questões. Na época ele políticas. jogava lá no Oriente Médio, na Ásia, no na caso. Asiática, como a Turquia jogou em 54. Entendi. Jogava nas eliminatórias asiáticas. E o México, assim, era uma seleção sem tradição de bons resultados em Copa, mas sempre estava presente. E a Polônia vinha numa A crescente. Polônia era uma das 5, 6 seleções ali candidatas E a tinha craques consagrados. ficar entre O os lado quatro. estava no ápice nessa época, né? É o atual artilheiro da Copa do Mundo. Então assim, não era qualquer seleção que estava ali. Mas o jogo foi muito parelho, muito disputado, surpreendentemente. Eu por exemplo, não tinha visto esse jogo. E quando eu vi os momentos, os melhores momentos do jogo, é impressionante o que o México fez. É verdade, porque é diferente de hoje, né? Hoje, se você parar para pensar, o México leva uma certa vantagem. Sim, com certeza. A Polônia Para não tinha você que é jogador. mais jovem, eu vou fazer aqui um parâmetro de comparação que você vai entender. A Polônia de 78, pegando assim o Campeonato Brasileiro como parâmetro, ela era tipo o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, era candidata ao título. Ela com grande chance de ser campeã. Hoje a Polônia é tipo assim, o Botafogo, o Cuiabá, o Vasco não está disputando, né? Não classificou para a Copa. Mas a Polônia hoje é um time muito mais fraco, né? Em comparação com a melhor Polônia de todos os tempos, Você me respondeu, você fica em comparação com a melhor Polônia de todos os tempos, aquela Polônia é a grande geração da Polônia, como foi a geração de 94 para a Bulgária. Exatamente. Assim, são realidades diferentes, são países menores, com menos tradição no futebol. É diferente, não tem como comparar com o Brasil. Que Então, tem... uma coisa interessante na Copa, porque todos os campeões mundiais, os 8 campeões mundiais, todos eles têm tradição em todas as Copas. Sim. Você não tem um campeão mundial que foi um campeão Isolado. Né? Na Holanda, Nunca tinha feito nada em a Copa. Holanda, que tem 3 vice-campeonatos mundiais, ela apareceu praticamente na década de 70. Exatamente. Ela Ninguém tinha jogado conhecia. em Copas A antigas Holanda foi vice em 74, 78 em 2010. Contra a Espanha. Minha memória recente está. Contra a Espanha. Contra a Espanha. A Espanha. Aliás, era o final dos virgens, né? Porque tanto a Espanha quanto a Holanda nunca tinha Só saído. que a Espanha Espanha, tinha tradição. a Espanha sempre foi uma seleção assim, considerada forte, era campeã europeia de 60. A Espanha durante muito tempo foi tipo uma Bélgica, assim. Era sempre aquela seleção que prometia, mas não chegava. Mas a Espanha desde a Copa de 34, que eliminou o Brasil, de 38, jogou a Copa de 50, Já 58, teve um polêmico jogo do Brasil, né? Que a Espanha tinha, inclusive Puskas e Stefano jogaram depois com a seleção da Espanha. Isso aí. Então a seleção da Espanha sempre foi considerada uma seleção. Nessa época era tipo campeonato brasileiro, podia trocar ela. Na Copa seguinte o cara trocou de seleção. São épocas diferentes. Né? As critérios eram diferentes. Hoje você não pode trocar de seleção se você já tiver jogado profissionalmente naquela seleção. Se você jogar de forma. Jogar no sub-20, você tem que cumprir acho que um ano, algo desse tipo aí para você poder trocar, poder jogar. Nessa época não tinha isso. E aí, assim, esse jogo é curioso, porque a gente tem o favoritismo da Polônia, com um timaço, mas o México
é um bom time, mas você vê que não tem a menor comparação com a Polônia, mas cara, quando o jogo começa, quem manda no jogo é o México. Ele tem domínio no início do jogo. Mas no final das contas, a gente vai ver o jogo, né? Aquele ditado, né, de jogamos como nunca e perdemos como sempre. Foi. Já começa a ser aplicado. Apesar de que o povo do México teve polêmica nesse jogo, meteram a mão no México, só tenho isso a dizer. Meteram a mão no México e poderia. Não sei se o árbitro era brasileiro, né? Foi 3-1. Foi goleada. Goleada, mas o placar é mentiroso. Placar clássico. O placar é muito mentiroso, gente, é muito mentiroso. Tem o placar de Brasil e Argentina, 82, placar clássico. Isso. Também aconteceu uma coisa parecida lá, mas aí depois a gente... já é uma outra Copa, já é uma outra situação. Mas, cara, ali o bicho pegou, né? E o que tu acha? Você quer ver o jogo? A gente vai ver agora os lances que marcaram esse jogo, não só os gols, mas lances também importantes desse jogo, que foram fundamentais para você entender isso que a gente está falando, né? Que o jogo, apesar do placar elástico da Polônia, não foi construído com facilidade, não. Foi ali, no pau a pau, tá? O México teve muita chance. Repara no gol do México, só te dou esse spoiler. Golaço, tá? Mas tem outros golaços nesse jogo. Os gols da Polônia foram todos bonitos, mas assim, o gol do México foi assim, espetacular para mim, né? Pela jogada, não pelo gol em si, mas pela jogada. Valeu 2 pontos, não? Não valeu nada, vai fazer o quê? Bom, Quem é que lembra disso? Você tem que fazer um programa para lembrar de um gol que não valeu porra nenhuma. Por isso que a gente está aqui. A gente não pode esquecer dos golaços de Copa do Mundo. e para lembrar os jogos que não valeram porra nenhuma, porque no final a Polônia também não ganhou nada, entendeu? Aí você pega lá o programa dos 10 maiores gols da Copa do Mundo. Você só vê o gol do Maradona do Pelé. E o gol do cara da Arábia Saudita em... Abdi Pelé. Foi? Não. Abdi Pelé, isso é o Ou o Aira. Não, teve um do Abdi Pelé que saiu arriscando da área. Abdi Pelé nunca jogou Copa. Existe um preconceito com as outras seleções em Copa do Mundo, isso é claro, não vou nem falar porque é claro isso. Né? Se o cara faz um gol numa seleção grande, a repercussão é outra, tá? A gente sabe disso. Esse símbolo da Copa de 78 é muito feio. Tem a escalação, né? Soto, Flores, Cisneros, Gomes e Mudou. Impossível tu ler isso mesmo. Impossível. Olha o México, olha como é que o México domina esse jogo. Começa com o sol, né? E o tempo vai... Aliás, a abertura do grupo foi Brasil e Polônia, né? Brasil e Peru, e Argentina e Polônia. E aí na segunda rodada o Brasil já saiu. O problema ali foi a incompetência do Brasil não vencer a Argentina. Sim, tem essa questão de que o Brasil poderia ter vencido a Argentina, mas cara, o empate é um resultado. E eu boto esse resultado na conta do senhor Tele Santana. Que Tele Santana? Como assim? Tele Santana não era técnico da seleção? Não, senhor. Técnico era o saudoso também, não menos saudoso, Cláudio Coutinho. Um dos melhores técnicos. Esse de Moraes Coutinho. Que teve um final trágico, sua carreira foi encurtada. Não era, ele era um técnico moral, ele era um técnico espiritual. Não, peraí, ele foi Coutinho era Dalai Lama pro jogador. Coutinho foi campeão moral dessa Copa. Foi o campeão moral, porque o Brasil ele é eliminado invicto, né? E vai disputar o jogo contra a Itália, terceiro e quarto. Aliás, aquele golaço do Nelinho, a pena que a gente não vai analisar Itália e Brasil, porque por acaso a Itália não passou para a Copa. Mas é verdade. Mas aquele gol do Nelinho, que é um dos gols mais bonitos da história das Copas. Mas nós podemos analisar, quem sabe, o Brasil e Polônia para ver o outro gol do Nelinho na Copa. Brasil e Polônia também tem um famoso gol do Josimar, né? Tem, o gol do Josimar. Em 86, que foi, aliás, Josimar que só entrou naquela Copa porque o Leandro, né? Bom, deixa eu ficar quieto sobre o Leandro e a sua relação com o Renato Gaúcho. Bom, mas é isso, essa lógica, né? A Polônia passou. O México jogou como nunca e perdeu como sempre, né? E a Polônia foi para a segunda fase como sempre e foi eliminada como sempre também. Né? Não conseguiu fazer frente ao Brasil. Dessa vez não ficou entre os quatro, né? A Polônia acho que empatou com o Peru, inclusive. Foi um jogo bastante animado.
E o que eu mais gostei é que toda hora eu via. A Polônia venceu o Peru. A Polônia naquela última rodada, ela tinha chance ainda de se classificar. Se ela vencesse a Argentina, né? Talvez o Brasil. Brasil, no caso. O Brasil ganhou da Polônia. A Polônia ganhou do Peru, ela tinha 2 pontos. O Brasil e a Argentina tinham 3. Então, se ela ganhasse do Brasil, ela chegaria a 4, então seria para mais um tropeço da Argentina. É verdade. Então, eles matariam com 4. Verdade. E naquela época, né, para quem não acompanhou, não sabe como funcionava a dinâmica, tinha uma outra coisa diferente, né, que hoje em dia não acontece mais. Acho que nem sei se foi por causa disso que mudou. Os jogos não eram simultâneos. Então, primeiro o Brasil jogou com a Polônia, venceu. Foi por causa disso. E depois, foi por causa dessa Copa. a Argentina foi jogar com o Peru já sabendo do placar que precisava e, surpreendentemente, a seleção peruana da época não era horrorosa, tanto é que estava na segunda fase. Para perder daquela forma, né, não era para ter São acontecido. 2 coisas que eu acho que são 2 injustiças. Primeiro, o comentário anterior que vocês não me deixaram falar. Eu não sabia que o Beto Shampoo era mexicano. E o Beto Shampoo teve uma atuação excelente, porque estava em todos os lugares do campo, mexendo com seus cabelos, suas madeixas. Jogou muito o Beto Shampoo nesse jogo. E segunda coisa, o pessoal fala que o Peru abriu as pernas para a Argentina. Eu discordo. Por quê? O Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Foi apenas uma tarde infeliz. O Brasil perdeu, o Peru perdeu em 78. O Peru não conseguiu se manter de pé perante os donos da casa, digamos assim. Só existe uma diferença, né? Porque depois do jogo Brasil e Alemanha, nenhum jogador do Brasil foi a público dizer que aquele jogo teve coisas estranhas, né? Mas isso é assunto para um outro programa, para uma outra vez. O dia que o Peru voltar a uma Copa, quem sabe a gente fala do Peru na Copa, né? Bom, e, cara... Ele está passando mal aqui com esse comentário, mas tudo bem. Do Márcio Araújo, né? Um comentário infeliz. O Peru jogou a última Copa. Lamentável. Não, mas assim, até o Peru voltar a jogar uma Copa... Por pouco ele não foi para... mas hoje em dia vai todo mundo, né? Mas na próxima eu acho que ele vai estar, porque foi 48... A Copa do Mundo vai virar tipo vaga para Libertadores. Você sabe qual foi o conceito de Copa do Mundo que eu mais gostei? Que eu ouvi de um jogador, foi do Sócrates, que mencionou que antigamente, e isso é verdade, a Copa do Mundo era uma grande feira mundial de futebol, onde depois de um período de 4 anos você reunia os melhores do mundo para falar das grandes tendências do futebol. Sim. Como se fosse uma feira de moda, então é uma feira do futebol. A gente e a partir dali, de cada Copa, mudavam-se as táticas, mudavam-se as formas de jogar. Se estabelecia um padrão, né? Se estabelecia só comprando outros. bebidinha, whiskinho, vinhozinho, só de bebidinhas importantes que ele gostava. Ele gostava, mas jogava muito e tinha esses comentários que... Jogava muito, Inclusive, tinha esses comentários e fazia parte de um grupo que eu respeito muito, que era a Democracia Corintiana. O Sócrates era da ala politizada dos atletas brasileiros. Agora a gente vai tentar reproduzir aqui. Vai ter um desafio. Para reproduzir um desses gols maravilhosos. O do México é mais complicado, né? Porque foi uma jogada ali de cruzamento, mas da Polônia, que é um picão ali da intermediária. Acho que é mais fácil só tirar o goleiro. Não, vamos tentar reproduzir. Vamos tentar reproduzir. É uma brincadeira que a gente vai fazer. E a gente lança um desafio para quem está em casa tentar fazer. O nosso mascote, o meu mascote que vai representar o meu time vai ser o Pigu. O Zagolhão do Márcio Araújo. E o coelhinho erótico. E o Coelhão do Mal. Não, cuidado com o Coelhão do Mal. O Coelhão do Mal, ele é perigoso. Pode ir. Pode ir? Ih, na trave. Vem aqui, avança pelo meio. Na trave. Porra, se a gente quiser acertar na trave, ganha. Lá vai Boneque, vai arriscar de longe, apontou, atirou. Lá vai Boneque para sacramentar a vitória. Agora vai. Boneque para sacramentar a vitória, apontou, atirou, isolou, foi pra puta que pariu, então no cu do Alexandre Chaga. Boneque adiantou que o campo de ataque apontou, atirou. Zbigniew Boniek.